atravessar o pontilhão, você vai cair pra marginal. Tá bom? Tudo bem, obrigado. Aí já começam as indicações. Mas o importante é virar aqui à direita, atravessar o tubarão e virar à esquerda. Obrigado. Bom, olá, espectadores do Nocaute, eu nunca sei como chamar vocês. Internautas, em primeiro lugar, Lula livre, fora golpe, fora Temer, fora o fascismo e fora a verdadeira invasão, a verdadeira guerra branca ao povo brasileiro perpetrada pelos lacaios do capitalismo internacional, da burguesia rentista internacional. Tudo, fora tudo isso, vamos continuar a luta. Bom, eu confesso, como eu estou muito engajado na... Problema de avental, esqueci até o avental, olha só, lava a louça também aqui, mostrar que eu sou um sujeito caseiro. Eu queria falar de quadrinhos de forma geral, porque eu acho que não é o momento nem de falarmos de artistas específicos assim, que é um momento político, né? Importante. O Zé Dirceu falou uma coisa muito legal em uma das entrevistas dele. Ele fala que se o PT cometeu um erro foi não ter politizado a sociedade o suficiente, né? Não ter investido nessa politização da sociedade. Culminou aí Com relação aos quadrinhos, eu acho que o que me atraiu dos quadrinhos desde o começo é o fato de que ela é uma arte popular. Ela é uma arte que nasce... Bom, toda arte, a princípio, é popular. Não existe uma arte aristocrática, né? O que acontece é que a classe dominante, ela toma para si aquela arte como sendo uma linguagem dela. Muitos dos artistas, para sobreviver, a maior parte dos artistas, para sobreviver, ele reproduz os valores da classe dominante. Muitos dos quadrinistas, dos melhores quadrinistas, reproduzem os valores da classe dominante, como por exemplo o Chester Gould, do Dick Tracy. O Chester Gould é um artista incrível, passou 10 anos tentando emplacar um personagem do Chicago Tribune, até que ele consegue, e o Dick Tracy passa a ser quase um sinônimo do detetive, né? Ele é acusado injustamente, o Chester Gould, de não desenhar bem, né, porque ele usa soluções muito sumárias, mas para mim o grande artista, a técnica dele não é uma técnica externa a ele resolve da melhor forma possível as próprias ideias, o que ele quer fazer. E olha que curioso o desenho, ele começa do preto absoluto, que é o herói, até o achurado, pro branco. Tá vendo? Ele faz um caminho, é muito simples, a leitura é muito rápida e funciona no jornal. E o Dick Tracy, no fim das contas, ele, mesmo fazendo um quadrinho conservador, para não dizer reacionário, por fazer um trabalho popular, no fim das contas, e não populista, o Chester Gould, em vários momentos, ele reflete as inseguranças de uma sociedade que na época estavam abaladas pelo gangsterismo, pela banditagem. Então, apesar do Dick Tracy não combater a causa principal, né, ele faz um pouco como nessa propaganda do cinema nacional recente, né, que você tem que combater o corrupto e não o corruptor. Então, apesar do Dick Tracy combater só os efeitos colaterais, ele em vários momentos ele coloca a situação do homem comum frente à criminalidade e, de certa forma, o Dick Tracy é um progressista, entendeu? Ele não é um super-herói. Ele não está matando gangster à torta e à direita ou fazendo justiça com as próprias mãos. Ele tem ainda essa espécie de fé na justiça, de fé na instituição. É diferente de super-herói, né? Por exemplo, que quer fazer justiça com as próprias mãos. Enfim, você considerar a justiça insuficiente e equivocada é quase sempre uma tônica do discurso fascista. O discurso fascista, ele apela para o individualismo, né? A justiça deve ser individual, contra a coletividade, a unidade na diversidade. Enfim, o fascismo ele é principalmente uma luta que acirra a individualidade de cada um contra o todo, e o que seria uma luta contra a coletividade. Em vários momentos, em vez de ele fazer uma propaganda conservadora, ele subrepticiamente ele passa valores republicanos, o Chester Gould. A revelia dele mesmo, do próprio autor, muitas vezes os autores fazem isso. Passa uma ideia republicana nesse mar de violência que é o Dick Tracy. Esse aqui é Crazy Cat, né, do George Herriman. O Herriman é provavelmente um dos maiores artistas de todos os tempos. Eu não estou falando dos quadrinhos, só dos quadrinhos. Eu conheço várias coisas tão boas quanto
Crazy Cat, as sonatas do Beethoven, a fase final do Rembrandt, primeiros círculos do inferno do Dante, o Nelson Cavaquinho tocando violão, puxando a corda do violão. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Mas eu não conheço nada melhor de Crazy Cat do Herman. Que é uma história de um triângulo amoroso, de uma gatinha de uma gata de sexo indeterminado, uma hora eles chamam ele de Mister, outra hora de Miss, que é a Crazy, e é uma vagabunda, quer ficar tocando viola, tal, dando uma banda, e ela é apaixonada por um rato meio fascista, que é o Ignatz. É um rato, não é fascista, é um rato lumpen, é um rato de maus modos, mas meio intolerante, detesta a Crazy e dá a tijolada na nuca dela, que a Crazy considera declarações de amor do Ignatz. Por sua vez, a Crazy é objeto de paixão de um cachorro branco, que é o Officer Pupa. E ela refletindo mais uma vez aqui sobre o significado da vida, até que ela toma uma tijolada e o Officer Pupa caçando o Ignatz. E eu acho que é uma metáfora política muito bonita, Crazy Cat, que as pessoas não percebem, porque é um triângulo amoroso, na verdade, que diz muito respeito à constituição da sociedade. Em primeiro lugar, George Herman é negro. Nos Estados Unidos, da Ku Klux Klan, em 1914 que estreia o Cat, ele usava um chapéu, mesmo dentro da redação, para esconder o cabelo crespo, e vem da região da Louisiana, né? Aquilo que os americanos chamavam de creole. Era um falante de francês, falava um pouco de espanhol, conhecia um pouco de alemão, e tinha esse inglês incrível, uma fala muito poética dos personagens. E a própria Crazy, ela tem essa coisa, ele não afirma o gênero dele, ele não afirma o amor dele pelo rato, que o detesta, e ela interpreta aquela tijolada como amor. Mas por que não ser amor, né? Aquela tijolada? Por que o cara tem aquela ideia fixa de jogar o tijolo nele? Me lembra muito essa relação da imprensa brasileira com o Lula, sabe? A imprensa brasileira, todo ano de eleição, elege o Lula, falando dele sem parar, fazendo milhares de capas dele. E esse oficial branco, Pupa, que fica prendendo o Ignatz e reprimindo o Ignatz, e que no fim das contas é apaixonado pela Crazy, porque na minha opinião o Ignatz Mouse também é apaixonado pela Crazy Cat, e o oficial branco também é, e ele é a lei, ele é a ordem, e ele prende o rato, mas ele não muda os sentimentos da Crazy Cat pelo rato, nem muda os sentimentos dele mesmo. Eu acho que a Crazy, ela é um pouco essa figura da democracia ou da república nos quadrinhos, porque em torno dela se movimentam essas forças sociais. O Ignatz, que está fora da lei, abaixo da sociedade. O Officer Pupa, que é a lei, poder. E todos eles giram em torno de Cat, que dá brecha para todo mundo, que é aberta com todo mundo, e porque ela é indeterminada, ela não é macho nem fêmea, ela é como se fosse o próprio tecido social solto, tecido social em si. Enfim, ela é o povo. Crazy Cat é o povo. E todo mundo quer o povo. O que acontece agora com essa última aberração, esse aborto degenerado que está concorrendo à presidência da República pelo golpe, pela perda dos direitos, pela repressão, pelo ódio, ele é o candidato do golpe. É apoiado por organizações criminosas importantes como a Rede Globo, como o Supremo Tribunal Federal, agora como o Mercado. O Mercado comemorou a facada dele como se ele tivesse dado uma facada em alguém. E o que ele não tem, o que o Bolsonaro não tem, é o povo. Ele não tem a população para ele do lado dele, entendeu? Ele tem parte muito pequena da população, muito móvel, de sentimentos muito maleáveis, que se arrasta na direção dele, porque ele empodera a burrice, né? Ele empodera a intolerância, mas ele não representa a população, entendeu? Ele não representa o povo. Esse povo, que pra mim o Crazy Cat trata isso muito bem, essa elite dominante, assim como o Officer Pupa, que é o cachorrão, ele acha que Cat não gosta do Ignatz, a elite dominante acha que a população não gosta de amor livre, acha que a população não gosta de se divertir, que não gosta de samba, que não gosta de funk, que não gosta de vida boa e cachaçinha. A classe dominante acha que a população gosta de juiz. Ninguém gosta de juiz. O juiz é o cara que prende o seu filho porque ele tava com um beck do tamanho de uma unha na bolsa e liberta o cara com 300 kg de pasta de cocaína no helicóptero. E essa classe, assim como o Officer Pupa, ela não sabe o que é, porque ela não tem essa ligação com a população, ela não é o povo. Vai ter que... Puta que pariu, esse negócio de telefone é um saco, né? Bom, voltando. Apesar da iniciativa
ser louvável dessa edição, ela coloca Cat como um tipo grosseirão. E na verdade, não é o caso, né? E é como também as pessoas interpretam o povo. O povo é sempre grosseiro, o povo tem baixos instintos, porque o povo não tem cultura. Mas não é assim. Você pega um cara como o Mano Brown, por exemplo. Mano Brown é o maior poeta em atividade da língua portuguesa, é o maior artista em atividade. Aí é um herói popular, entendeu? Talvez só um Graciliano Ramos ou um Machado de Assis tenha tanta profundidade social quanto tem a melhor parte do rap nacional, né? Por isso que muito da batalha contra o povo brasileiro que está sendo travada por pessoas como o Capitão, por pessoas como o Temer, o Alckmin, o judiciário brasileiro, essa é uma batalha contra a cultura do povo brasileiro também, contra suas idiosincrasias, suas peculiaridades. Eu acho que todo mundo pode aprender muito com Crazy Cat. De qualquer forma, o que eu queria dizer é que Crazy Cat é um elogio à democracia, sentido da convivência das diferenças e da convivência das antipatias e ódios e da convivência da luta de classes dentro de uma linguagem que muitas vezes ela é cerrada, ela é abrupta e ela é sempre conflitiva. A democracia nasce do conflito de ideias, mas que se resolve pelo bem comum. E por hora, só isso que eu tinha para dizer. Votem com consciência, paz entre nós, guerras aos senhores. Muito obrigado. Gostou? Bom, espero que sim, porque dá um trabalho do cão montar as produções aqui do Nocaute. Agora, hoje eu aprendi um truque que eu vou passar para você. Você se inscreve no nosso canal e aí toda vez que aparecer o sininho vermelho no pé do vídeo, você clica ali e o que acontece? Você passa a receber em primeira mão todas as notícias do Nocaute. E é 0800 na faixa. Não paga um tostão, tá bom? Tchau.